Boa tarde, minhas amadas irmãs, uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite, uma boa manhã para cada uma de vocês. Espero que todos estejam bem, estejam na presença do nosso Deus, do nosso Pai, do nosso Jesus Cristo, que só Ele é o caminho, a verdade e a vida, minhas amadas irmãs. Deus, Ele é tudo, nada nós somos sem Ele. Em nome de Jesus, que todos tenham tido uma semana abençoada. Hoje é o primeiro dia da semana, o domingo. Primeiro dia da semana, em nome de Jesus. Mês de junho, que todos venham ter um mês abençoado, um mês recheado de bênção, um mês recheado de saúde, de paz. Em nome de Jesus, cada um de vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Antes eu peço para que as irmãs se inscrevam nesse canal, deem um joinha. Espero que todos estejam bem, para que o YouTube veja, minhas amadas irmãs, que estamos falando de coisas boas, de coisas agradáveis, que é do nosso Deus. Amém? Estou aqui com a palavra de Deus, irmão, no livro de Malaquias. Malaquias 2, aleluia, e o verso 10, que diz assim: a mim e a você, não temos nós todos o mesmo Pai? E não nos criou o mesmo Deus, porque seremos desleal um para com os outros, proclamando o conserto do nosso Pai. Juda foi desleal e abominações e cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Juda proclamou a santidade do Senhor, o qual ele ama, e casou-se com a filha dos deuses estranhos. Glória a Deus. E o Senhor extirpará das tendas de Jacó, homem que fez isso, o que vela e o que responde, e o que oferece o dom ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazer isto, cobriu o altar do Senhor, de lágrima, de choro e de gemido. E de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer das vossas mãos. Aleluia. E diz ali, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade. Aleluia. A palavra de Deus aqui, minhas amadas irmãs, fala para mim e para você no livro de Malaquias, falando do casamento da mulher estranha. Aleluia. Das pessoas do divórcio, daquilo que muitas vezes acontece com uma pessoa que se casa com quem não deve se casar. Aleluia. E muitas vezes se casa, mas paga um preço. Às vezes vai chorar, como está aqui falando, vai chorar, se arrepende. E quando uma pessoa, muitas vezes, quer se casar, deveremos perguntar a Deus, a Jesus Cristo, se essa pessoa é a pessoa certa para a pessoa se casar. Porque Deus conhece a mulher da tua mocidade. Porque o certo é eu se casar um da mesma fé. Porque quando um vive numa fé e o outro não vive, aí a contenda e a discórdia. E aí não dá certo. Por quê? Porque Deus quer que todos nós vivamos com a mesma fé, na concordância, no amor. E muitas vezes paga um preço de choro, de lágrima. Por quê? Porque se casou com mulher de deuses estranhos. Porque aquilo... Eu entendo que a palavra de Deus, minhas amadas irmãs, quando a gente não tem Deus como Senhor e Salvador. Aleluia. Não conhecemos a palavra de Deus. Vivemos de acordo com a nossa vontade e com o nosso querer. E se casar com quem queremos, achando que está certo. Se está se casando com pessoas, deuses estranhos. Porque quando a pessoa é de Deus, se casa com pessoas que também têm a mesma fé. Quando a pessoa não conhece a palavra, porque não conhece a verdade. Porque a palavra de Deus diz, conhecerei a verdade e a verdade nos libertará. Por quê? Porque quem nos liberta é Jesus. É Ele que nos liberta. Quando o nosso entendimento se abre para a palavra, aleluia, a gente conhece a verdade, conhece o caminho que deveremos seguir. O caminho de quem? O caminho da luz.
Para que se casamos com pessoas que é com a vontade de Deus, para que amanhã não estarem como está aqui dizendo, a gente vai chorar, vai ter lágrima. Por quê? Porque muitas vezes se arrepende. Porque vai pagar um preço e Deus não está no negócio. Louvado seja Deus, que diz assim, não temos nós todos o mesmo Pai? E nos criou o mesmo Deus? Porque seremos desleais um para com os outros, proclamando o conserto do nosso Pai. Judas foi desleal e abominações, e cometeu em Israel e em Jerusalém, porque proclamou a santidade do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a filha de deuses estranhos. Aleluia. Jacó, com filha de deuses estranhos. Por quê? Porque não deveria ter se casado. E continua aqui falando. Aleluia. E o Senhor extirpará das tendas de Jacó, homem que fez isso, e que vela e o que responde, e o que oferece dom ao Senhor dos exércitos. Ainda fazer isto, e cobriu o altar do Senhor, de lágrima, de choro, de gemido, de sorte, que ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer da vossa mão. E dizer, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti, a mulher da tua mocidade. Então Deus tem uma pessoa para ali, que é da vontade de Deus, que agrada ao Senhor, que se case. Aleluia. Mas muitas vezes, aleluia, as pessoas não olham para a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Olha para a sua própria vontade, para o seu próprio querer. E muitas vezes se casa e se arrepende e quebra a cara. Vai chorar, vai se arrepender, porque não pediu a Deus. Porque não perguntou a ele se era a vontade do Senhor. Se aquela pessoa era a vontade de Deus, a pessoa certa, aleluia, para ter uma convivência a dois. Aleluia. Por quê? Porque Deus, minhas amadas irmãs, Ele ama a família. Ele quer que todos nós vivamos unidos em união com a família. Deus não se agrada que ninguém se case hoje e amanhã esteja se separando. Não. Está repreendido em nome de Jesus. Deus, Ele é amor, Ele é paz, Ele é alegria, Ele é vida, mas Ele quer que eu e você vivamos em comunhão e santidade com Ele. Para que a nossa vida, a nossa família, ela venha ter uma família costurada, uma família ali em comunhão, uma família ali em santidade, uma família ali em reunião, uma família com amor no coração. Muitas vezes as famílias não vivem bem, uma família desunida. Por quê? Porque ali Deus não está no negócio. Quando Ele está no negócio, tudo dá certo. Porque nós temos que viver, minhas amadas irmãs, a nossa família, botar todo dia na mão de Deus. Nossos filhos, nossas filhas, as noras, os genros e vice-versa. Botar na mão de Deus. Porque quem controla tudo é Ele. Não é eu, nem é você, mas é o Senhor Jesus Cristo. Ele nos dá o quê? Sabedoria para que vivemos aqui nessa terra, mas vivemos para quê? Para fazer aquela família andar em comunhão, em santidade com Deus. Para amanhã não ter choro, para amanhã não ter arrependimento, para amanhã não ter ranger de dente, para amanhã a pessoa não estar ali arrependido. Por quê? Porque não pensou antes de falar, não pensou antes de fazer. Casou com pessoas estranhas, que não era da mesma fé, não era da mesma concordância, não era do mesmo, não confiava, não acreditava em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Muitas vezes quer casar pela vaidade, pela boniteza, só que casa, mas depois vem os problemas. Depois vai pagar o preço, porque com Deus tudo é mais fácil. Sem Ele tudo fica mais difícil, minhas amadas irmãs. A verdade é essa. Os casamentos com mulheres estranhas e o divórcio são lícitos. Louvado seja o nome do Senhor. Não temos nós todo o mesmo pai. Temos todo o mesmo pai. Mas
Muitas vezes as pessoas se casam com quem não deveria ter se casado. Aí vai pagar um preço muito alto. Por quê? Porque não foi rebelde. Não parou para pensar, não parou para conversar com Deus, não parou para perguntar a Ele se era a vontade do Senhor, se era aquela pessoa certa que Deus tinha para a pessoa, e vai fazer aquilo que acha que está certo. Vai continuar em frente, mas depois vem as consequências, depois vem os problemas. Por quê? Porque não parou e perguntar a quem pode resolver, a quem podia fazer tudo aquilo dar certo, que se chama Jesus Cristo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém, minhas amadas irmãs? Que esta palavra você coloque no seu coração e bota ela em prática. Ame sua família, ore por sua família, pela sua casa, pelo seu trabalho, por cada pessoa, para que a sua vida vá bem, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, te cubra de bênção, de paz, de alegria, de força, saúde e felicidade na sua casa e na sua família, em nome do Senhor Jesus.